Boa noite, amados. Paz do Senhor a todos vocês. Que o Senhor esteja nos abençoando nessa noite. Que o Senhor esteja falando conosco através desse estudo que vamos ter. Enquanto os irmãos vão se chegando, enquanto os irmãos se conectam, nós estaremos aqui. Nossa irmã Andresa entrou. Que Deus esteja abençoando a Andresa. Andresa já está melhor, glória a Deus. Que Deus esteja abençoando a vida dela, toda a família, toda a sua casa. Queremos deixar também parabéns para a filha da Ilma, né? Nossa princesinha, que Deus esteja abençoando esse aniversário, abençoando a casa da Ilma, toda a família, amados. Que Deus esteja abençoando vocês, todos que estão nos assistindo, todos que vão assistir, toda a igreja. Nós queremos agradecer a Deus, agradecer por todos. Que Deus esteja abençoando grandemente. Vamos orar nessa noite? Eu tenho alguns pedidos de orações, orando nesse momento e agradecendo ao Senhor, colocando essas vidas nas mãos do Senhor. O Sérgio também entrou, está conectado com a gente. Sérgio, filho da irmã Rita. Glória a Deus. Deus abençoe, Sérgio, toda a família, toda a tua casa. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, queremos nesse momento, ó Pai, de estudo, nesse momento, ó Pai, reconhecendo, ó Pai, que Tu és o Senhor das nossas vidas, reconhecendo, ó Pai, que sem Ti não somos nada, que precisamos, ó Deus, de Ti, ó Pai, principalmente nesses momentos que estamos vivendo, ó Deus. Pai, que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando todos, Senhor, fortalecendo, cuidando, ó Deus, tratando, Senhor. Pai, sabemos que, ó Pai, isso tudo que está acontecendo deixa algumas sequelas. Ó Pai, pessoas que têm desanimado, pessoas que têm, ó Pai, ó Deus, ficado doentes, pessoas, ó Pai, que estão preocupadas, pessoas, ó Pai, que não sabem o que fazer. Senhor, nós te colocamos essas vidas nas Tuas mãos, Pai. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, que o Senhor esteja tratando e cuidando, em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos pela vida da Andresa, que melhorou, Senhor, que está melhor, de toda essa ansiedade que ela estava. Senhor, glória a Deus, Pai, pela vida da Andresa. Continua com ela, fortalecendo a Tua serva, Pai, toda a Tua casa, toda a Tua família, Pai. Ó Deus, e outros, ó Pai, que precisam, ó Pai, que tem, ó Pai, te pedido, Senhor. Pai, eu te peço, ó Deus, pela vida da minha tia Ivete. Senhor, toma ela nas Tuas mãos. Ela está com essa Covid, ó Pai, 19. Senhor, está, ó Pai, tomando os remédios. Mas, Senhor, que o Senhor esteja cuidando da vida dela. Ela já é da área de risco, avançada, mas Senhor, Tu pode todas as coisas, Senhor. Nós cremos, ó Pai, em Ti, ó Pai, que o Senhor, Pai, é aquele que tem a mão poderosa e pode te livrar ela de todo mal, Senhor. Pai, eu te peço pela vida da minha tia Ivete, toma ela nas Tuas mãos, Pai, que ela possa melhorar, que ela possa sair dessa situação, Pai. Ó Deus, cuida também, ó Pai, do meu tio. Ó Deus, que o Senhor esteja com ele, fortalecendo e cuidando também. Ó Deus, ali fez os exames, mas, ó Deus, ele está bem melhor. Senhor, cuida, Pai, de toda a família, Pai. Te peço, Senhor, por essa família, eu te peço por todos. Em nome de Jesus, Pai. Pai, cuida daqueles que perderam, ó Pai, alguns entes queridos, Senhor. Esposas, ó Pai, que perderam seus maridos, Senhor, para essa doença. Alguns, ó Pai, não sabem se foi. Nós queremos colocar, ó Pai, e, ó Deus, te pedir, ó Pai, que o Senhor seja aquele que console, ó Pai, essas vidas.
Ó Pai, que o Senhor seja, ó Pai, nesse momento aquele que está, ó Pai, fortalecendo e cuidando dessas vidas, ó Pai. Coloca a vida da Leila, ó Pai, nas tuas mãos. Toma a tua serva nas tuas mãos. Pai, Deus, que o Senhor esteja fortalecendo a Leila, cuidando da Leila Maria. E, ó Deus, Pai, para que ela consiga, ó Pai, sair dessa situação. Ela consiga, ó Deus, se recuperar, ó Pai. Mas, Senhor, sabemos que um lugar melhor está nos teus braços. Senhor, o Senhor resgatou. E, ó Deus, ele se encontra contigo, Pai. Essa é a nossa alegria, ó Pai, de saber que ele estava firme no Senhor e com o Senhor. Ó Deus, mas fica aqui a tristeza, fica aqui, ó Deus, os nossos sentimentos a todos os familiares, mas que o Senhor esteja, ó Deus, cuidando da Leila em especial, em nome de Jesus, Pai. E, ó Deus, a Simone também, seu esposo também faleceu, o Luiz Cláudio. Senhor, toma a Simone nas tuas mãos, abençoa, Pai, em nome de Jesus também. Ó Deus, nós deixamos nossos sentimentos para todos os familiares. E, Senhor, cuida, ó Pai, do nosso bairro, cuida aqui, ó Pai, dos nossos vizinhos, cuida, ó Pai, de todos, Senhor. Cuida da igreja, cuida, ó Pai, lá de Vila Kennedy. Toma, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Continua cuidando, continua, Pai, tratando essa igreja, Pai, em nome de Jesus, nossos irmãos, nossos vizinhos, nossos parentes. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amados, nós, antes de começar o estudo, queria lembrar os irmãos que na semana que vem, domingo, né, nós vamos estar recolhendo alguns mantimentos. Se você pode doar, se você tem, né, um mantimento que está sobrando, um mantimento que você pode estar doando ali para abençoar uma outra vida. Nesse momento difícil que estamos vivendo, você pode ajudar, você tem ajudado, e eu agradeço a Deus porque naquele domingo que eu fiz esse apelo, a gente pôde estar levando alguns alimentos para alguns irmãos, e assim nós queremos abençoar essas vidas com esses alimentos. Então você que é da nossa igreja, esteja contribuindo, esteja colaborando conosco e levando no domingo para que a gente possa fazer essa cesta para entregar essas pessoas que estão precisando, tá ok? Então esse é o compromisso nosso, né? E esse Monte de Erezim. Mas nada impede, se você quiser dar uma oferta, se você quiser colaborar, nada impede, né? Eu sei que o Senhor, ele jamais vai rejeitar uma oferta, jamais vai rejeitar a tua bondade, né? Que você, querendo, nos procure, entre em contato comigo e abençoe lá esse Monte de Erezim. Amém? Então vamos para o nosso estudo hoje. Eu peço que você a sua Bíblia. Reúna a sua família, amado. Reúna e peça ao Senhor que o Senhor venha falar ao teu coração. Peça ao Senhor que venha, através desse estudo, falar conosco. Hoje nós vamos estudar sobre o espinho na carne. E se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 10. 2 aos Coríntios, capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 até o versículo 10. E diz assim a palavra do Senhor: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações,
foi-me posto um espinho na carne, mensageiro para me a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Que o Senhor abençoe desde já a tua vida. Que o Senhor abençoe cada um de nós nesse estudo que vamos ter nessa noite. A palavra de Deus, amados, ela nos revela e ela fala conosco. Através da sua palavra, o Senhor ele fala conosco. E eu espero que Deus fale com você como ele falou comigo, ao meu coração. O espinho na carne. A Bíblia não diz o que era o espinho na carne de Paulo. Apenas sabemos que o espinho na carne atormentava Paulo e que Deus não retirou. Paulo pediu, Paulo orou 3 vezes pedindo que Deus o retirasse esse espinho, mas ele não retirou esse espinho. Paulo ele tinha acabado de ter uma revelação, ele foi levado aos céus e estava ali com os anjos e contemplou, Deus falando com ele, Deus mostrando a ele, e ele ficou contemplando aquilo tudo, a grandeza do Senhor, e ele vivo, foi levado até o céu. E só que quando ele desceu, já tinha um anjo, e esse anjo era um anjo de Satanás. Era um anjo do diabo, esperando por ele. E próprio Paulo vai falar que era um mensageiro de Satanás. Esse mensageiro significa ângelos. No grego, literalmente, é um anjo de Satanás. Por isso que a gente está falando anjo, Porque no grego, essa palavra mensageiro significa ângelos, que significa anjos, Então era realmente um anjo de Satanás, um anjo do diabo, que estava esperando por Paulo. Paulo tinha contemplado as grandezas do Senhor, Paulo tinha ali visto, toda a revelação divina foi para Paulo, mas quando ele volta, ele já vê o anjo do diabo, o mensageiro de Satanás, esperando por ele. E Paulo diz que esse espinho foi posto, que obviamente é um passivo divino, que no uso grego dos verbos na ordem passiva, sem dizer quem foi esse agente passivo, mas está claro que foi um agente divino, claro que foi o próprio Deus, Paulo fala: me foi posto
E ele não diz, foi Deus. Mas é evidente que é um passivo divino. Né? Essa palavra é um passivo divino. Paulo diz alguma coisa desse espinho na carne, mas nós não sabemos muita coisa. O que ele se refere, por que temos que interpretar a palavra carne. Se nós conseguir interpretar isso no sentido literal, nós vamos ver que é tecido do nosso corpo. Né? Se a gente interpretar literalmente, significa tecido. A carne é o tecido do nosso corpo. Então, Paulo está se referindo a uma agressão física, uma doença ou uma deficiência, ou alguma coisa que produz dor física. Mas o problema é que a palavra carne no grego, sarxe, ela é usada não só para o corpo físico, mas também é usada para a personalidade humana. Então, essa palavra no grego, traduzida no grego, ela significa sarxe, o nome, né? Sarxe. E ela é traduzida como personalidade humana e não só física, né? A existência humana sem necessariamente a existência física, né? Então essa palavra significa isso, a existência humana sem necessariamente a existência física. Então pode ser uma aflição e certamente não é pecado, né? Que muitos falam, Paulo estava com pecado, o espinho na carne era um pecado, né? Mas não era um pecado, era uma aflição espiritual, mas não era pecado. Dito que era algo externo, que vinha de fora, né? De fora para a sua carne, não algo dentro. Então era algo que vinha de fora. O mensageiro de Satanás é o que vem. E não é o que Paulo sofria uma tentação, não é isso. Não é que ele sofria essa tentação por causa disso. Algumas pessoas dão até o exemplo de essa tentação ser querer ser rico, né? Riqueza, querer ter muito dinheiro, mas não é isso. Mas na verdade ela quer que tenha sido alguma falha de caráter do apóstolo Paulo. Mas era um sofrimento externo que era causado a ele e vinha de fora. Então esse sofrimento que Paulo estava era algo, né, era uma tentação, essa aflição espiritual, mas que não era algo de sentimento, algo que pecado, nada disso. Era algo que vinha de fora, que atingia Paulo. Então nós
podemos aprender. E a primeira coisa que a gente aprende com esse texto é que era alguma coisa extremamente dolorosa. A palavra para espinho é uma palavra grega, escalopes, que significa estaca. E na época de Paulo se refere a pedaço de madeira e estacas bem afiadas que eram introduzidos nos corpos de condenados para produzir uma morte lenta e agonizante. Era um empalhamento, e o instrumento do empalhamento era estacas de madeiras pontiagudas, e isso é mais que um espinho. Então essa dor que Paulo estava sentindo é muito mais do que um espinho. E olha que dói, né? Mas era mais do que isso. Era totalmente doloroso o que Paulo estava sentindo. O espinho, ele causa um incômodo. Mas o que Paulo está falando é de algo doloroso. Ninguém ora 3 vezes a Deus para tirar um espinho, ou uma farpa no dedo, ou uma lasca de madeira debaixo da unha. Essa estaca, ela provoca, quando ela é cravada na carne, ela provoca uma dor intensa. Era um sofrimento agudo, penetrante, era algo extremamente doloroso, que fazia com que Paulo vivesse à base de dor, e isso fazia 14 anos. O que dá a entender é que aquela estaca nunca foi retirada. Fazia 14 anos que ele vinha com isso cravado. Algo extremamente doloroso. Então Paulo já estava passando por isso há muito tempo. E não é um espinhozinho, né? Porque quando a gente fala espinho na carne, a pessoa pensa que é um espinho que dói, mas é algo mais doloroso ainda. O que Paulo estava sentindo era uma dor constante, era algo que ele vinha já sentindo isso há muito tempo. Há muito tempo ele sentia essa dor. E a gente olhando aqui, pesquisando, no grego significa uma madeira com a ponta bem afiada, a qual cravava nas pessoas para que as pessoas fossem morrendo aos poucos. Para que essa madeira cravada na pessoa, ela ficasse ali agonizando de dor. Era isso que Paulo estava sentindo. Algo doloroso. A segunda coisa que a gente pode aprender com esse texto é que era algo humilhante para Paulo. Algo que humilhava o apóstolo Paulo. E ele diz que o mensageiro de Satanás, e ele foi mandado para esbofetear. O bofete, que é mencionado aqui, não é um murro ou um soco, né, que você dá direto na cara de uma pessoa. Você não, né? Você não. Mas que alguns dão, né, direto na cara. Não é isso. Bofete é aquele tapa que você dá com as costas
das mãos, né? Então, bofete significa isso. É um tapa que dá com as costas das mãos. É um tapa de desprezo. Quando se quer humilhar alguém. Então, quando você quer humilhar alguém, naquela época, você dá um tapa no rosto da pessoa, né, com as costas das mãos, assim, né, e você humilha aquela pessoa diante de todos. Então, quando você bate no rosto com as costas das mãos, é esse tipo de bofete que Paulo está se referindo. E aqui o mensageiro de Satanás, que foi dado para me esbofetear, era um anjo que vinha para humilhá-lo. Era assim que se sentia com o espinho na carne. Algo humilhante para Paulo. Era algo extremamente doloroso, algo humilhante que acontecia com ele. Imagine, além da dor, além de ser algo doloroso, esse espinho era algo humilhante. Humilhante para Paulo. A terceira coisa que podemos aprender é que Satanás fazia parte. De alguma maneira, Satanás estava envolvido nisso. Então, isso significa, como eu disse, uma ação externa, e que era uma ação cruel, persistente, maligna, e que tinha como objetivo produzir a humilhação na vida de Paulo. Isso era o espinho na carne. Estamos falando do apóstolo Paulo, né? Imagine isso acontecendo conosco, na nossa vida. Não sei se hoje os crentes de hoje poderiam suportar tudo isso, né? Como eu falei, um espinhozinho já dói. Imagine uma estaca pontiaguda, que essa era a dor que Paulo estava sentindo, e ainda ser humilhado. Então isso, né, esse mensageiro de Satanás era enviado para lhe causar a humilhação. Nós, cristãos, né, podemos aprender aqui que quando a gente é humilhado, né, o próprio Senhor fala que nós seremos exaltados. Mas ninguém gosta de ser humilhado. Ninguém gosta. Imagine Paulo vivendo com isso, e o mensageiro de Satanás que vinha humilhá-lo, que vinha para esbofeteá-lo. Imagine isso. E isso tudo por amor a Cristo. Tem pessoas que falam: ah, eu estou sofrendo, pastor, estou passando. Pensa, mano, pensa em algo doloroso, em algo cruel, em algo maldito, que vinha atormentar Paulo, algo que estava atormentando a vida de Paulo. E Paulo pregava o evangelho. Paulo A quarta coisa que nós podemos aprender é que quem está por trás disso tudo
era Deus. Lutero, ele diz em um livro que ele fala assim, que o diabo é o diabo de Deus. Nós sabemos que o diabo é um anjo caído. Ele não é um Deus ao contrário. Nós não somos maniqueístas. O que é isso, pastor? Que acredita que o mundo é governado por duas forças iguais, em intensidade, mas opostas em direção. Então, aqueles que são maniqueístas, eles acreditam que o mundo é governado por duas forças iguais, em intensidade, mas opostas em direção. Exemplo, o bem e o mal. Deus e Satanás. Só que nós sabemos, na palavra de Deus, que Satanás é uma criatura. Ele não é a mesma coisa de Deus. Ele é um anjo caído, debaixo do domínio e do governo de Deus. Nós cristãos sabemos disso. Sabemos que ele não é a mesma coisa que Deus. Sabemos que ele é uma criatura. Sabemos que ele está debaixo do domínio e do governo de Deus. E que Deus, na sua sábia providência, e de uma maneira para nós desconhecida e misteriosa, em que ele não invade e não tira a responsabilidade nem de Satanás e nem do ser humano. Ele usa o diabo na realização dos seus propósitos, de uma maneira que não é violada a vontade da criatura e a responsabilidade dos demônios. É claro, nesta passagem, nesta passagem, e também no livro de Jó, nós podemos ver isso. Deus tem os seus propósitos. E se tiver que usar Satanás, ele usa. Porque ele governa todas as coisas, mano. E Satanás está abaixo dele. Não pense que Satanás faz o que quer, não. Deus está no controle de todas as coisas. Então, nessa passagem, nós também podemos ver isso. É só você e Deus. Podemos ver que o Senhor tem um propósito na vida de Paulo. E que Satanás não foi ali à toa. Porque, na verdade, ele vai fazer o que Deus determina. Apesar de sua ira, apesar da sua fúria, da sua rebelião, mas ele está debaixo do Altíssimo, que o controla, que usa e que lhe põe limites. E finalmente, para que ele responda pelos seus atos. Deus está no controle, amado. Ah, isso tudo está acontecendo foi Satanás. Foi, se for a propósito de Deus. Se for a vontade de Deus. Deus, ele tem os seus propósitos. Mas Deus está governando tudo.
E aqui nessa passagem, do espinho na carne, não é o contrário. Deus está no controle. Deus sabe, conhece Paulo. Mas por trás de tudo estava a mão de Deus. Por trás desse espinho está a mão de Deus na vida de Paulo. A quinta coisa que podemos aprender qual era esse propósito. Se Deus tinha um propósito, qual era este propósito? O propósito era que Paulo não se exaltasse. O que poderia facilmente acontecer, dada a grandeza que ele recebeu. Ele poderia pensar que ele era mais do que realmente ele era. Pois ele teve o privilégio de ser levado até Deus, ainda vivo, e ter ouvido coisas que foi-lhe referida e a mais ninguém. Deus falou só com Paulo e a mais ninguém. Então, com facilidade, Paulo poderia se exaltar. Paulo poderia pensar, eu sou agora, eu falei com Deus, eu fui até os céus, eu sou o cara. Quem vai me segurar agora? Eu tô assim com Deus, eu tenho intimidade com Deus, eu sou o cara, eu vou... É fácil, amado, isso é fácil acontecer conosco, que somos carne. Por poucas coisas nós nos exaltamos. Por pouca coisa, amado. Imagine Paulo indo até os céus. Isso poderia acontecer. E Deus sabia disso. Paulo, ele poderia se exaltar, ele poderia se envaidecer, encher-se de orgulho, de prepotência, e se tornaria não usável por Deus. Olha, amor. Deus não poderia usá-lo. Deus pode usar um apóstolo sofrendo e humilhado, mas não pode usar um apóstolo arrogante. Meu Deus. Que pensa em si mais do que convém. Oh, Jesus. Você acha que Deus usa aquele que é arrogante, aquele que tem orgulho, orgulhoso? Eu fiz, fui eu sou. Deus, ele não usa essas pessoas. Deus, ele usa sim aquele que está lá, que é humilhado, aquele que está sofrendo. Deus quer usar esses, amados. Agora aquele que sabe tudo, aquele que eu já fiz, já profetizei, eu sou o cara, sou eu. Deus não usa esses, amado. Deus usa aquele que está sofrendo, Deus usa aquele que está sendo humilhado.
Deus ele não usa um apóstolo arrogante. Ele usa um apóstolo que se humilha na sua presença, que reconhece o Senhor. Imagine, amado, se Deus tiver que escolher entre manter você humilde através da dor e do sofrimento, ou ver você alegre, feliz, orgulhoso. Adivinha o que o Senhor vai escolher? Porque Deus está muito mais preocupado, mano, com o nosso caráter do que com o nosso bem-estar. Se você está ganhando dinheiro, se você vai ficar rico, se você vai ser bem-sucedido. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o seu caráter. Porque Ele quer formar em você as virtudes do Senhor Jesus. E se nós formos soberbos, se nós se exaltarmos, se nós dissermos que somos tudo isso, como que nós vamos reconhecer as virtudes do Senhor? Como? Os judeus, eles esperavam que o Senhor viesse em carruagens, que o Senhor, por isso estão esperando até hoje. Imagina, nosso Deus, ele veio humilde, nasceu numa manjedoura. Imagine para esses que são soberbos, para esses que têm um rei na barriga, reconhecer que precisam se humilhar, que precisam baixar a cabeça para o Senhor, que precisam reconhecer que só Jesus pode nos fazer melhor, que a minha vida tem que ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. E por isso, Deus coloca esse espinho na carne de Paulo. Infelizmente, nem sempre podemos ter as duas coisas. As virtudes cristãs e tudo de bom que o mundo nos oferece. Geralmente nós temos que sacrificar. Nós temos que sacrificar um para ter o outro. E Deus é craque nisso, né? É difícil entender, né? Você largar tudo, você fazer a vontade de Deus, fazer o que o Senhor quer que você faça. Talvez você esteja pensando, mas como assim? Como é que eu tenho que abrir mão de algumas coisas? Abrir mão. Mas porque o Senhor ele quer formar o teu caráter. O Senhor quer formar em você algo para que Ele possa usar. Algo que essas coisas não vai ensoberbecer na tua vida. O Senhor ele quer produzir essas virtudes
de uma maneira poderosa na tua vida. Poderosa. E esse é o propósito do espinho na carne. É por isso que não é definido. Não tem como a gente definir o que foi. O que aconteceu com Paulo. Não podemos definir isso. Porque Deus tem um propósito. Em tudo que acontece na nossa vida, Deus tem esse propósito. E o espinho na carne de Paulo não tem como a gente reconhecer, não tem como a gente falar, ah, foi uma doença. Porque aí aqueles que são, aqueles que estão bem, não poderiam se enquadrar aqui nessa mensagem. Essa mensagem não ia servir para eles. Mas o espinho na carne, ele tem sido na vida de muita gente. E ele pode ser a solidão, aquele que não tem amigos, aquele que não casou, pode ser uma doença, que acompanha você já há muito tempo. Pode ser um filho que dá trabalho. O espinho na carne pode ser tudo isso. Aquele filho problemático, aquele filho difícil. Aquele filho que tem uma doença incurável. O espinho na carne pode ser algo que você está vivendo. Por que eu estou vivendo essa situação? Por que eu estou passando por isso? São tantas coisas, amado, que nós podemos citar que poderia ser o espinho na carne. E elas deveriam trazer o mesmo efeito. Evitar que nós se exaltemos. Porque a gente se exalta por muito menos. Muito menos. Não precisa eu ir ao terceiro céu para me exaltar. Basta uma pregação a qual você recebe alguns tapinhas nas costas, a qual as pessoas reconhecem. Isso pode fazer com que nós nos exaltamos. Ah, fui eu que preguei, fui eu que... Mas glória a Deus, porque nós vivemos em Cristo. Glória a Deus, porque vivemos e passamos por algumas dificuldades e entendemos que o Senhor é que tem o melhor para cada um de nós. E entendemos que vale a pena servir o Senhor. Com filho complicado, com filho que faz isso, com doença que é incurável, que você está passando por isso, que tem que tomar remédio para sempre. Mas vale a pena servir o Senhor. E eu queria terminar esse estudo com a palavra que Paulo fala aqui. No versículo 10. Vou falar o 9, que aí tem a ver aqui com o que eu quero falar.
Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo contrário, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Amém? Talvez você pense: eu estou passando por isso tudo. Eu estou passando por essa situação toda. Mas vamos olhar para Paulo. Vamos ver o que Paulo passou. E olha que esse espinho era algo que ele queria se livrar. Era algo que era doloroso, cruel. Mas Paulo vai falar que por mais que eu passe por essas coisas, perseguição, por mais que eu passe por dificuldade, por problemas, é nisso tudo que o Senhor vai me exaltar. É nisso tudo que eu sou exaltado. Porque quem exalta é o Senhor, mano. Aleluia, glória, glória. Quem nos exalta glória. é o Senhor, não é as pessoas, não é. Aleluia, aleluia. Não é. Aleluia. Quem nos exalta é o Senhor. Glória, glória. Se você está passando por tudo isso, se você está vivendo algo complicado, que você tem pedido ao Senhor, saiba que quando você se sentir fraco, é que você está forte. Forte no Senhor. Forte naquele que tem todo o poder. Que o Senhor venha fortalecer, amado, você. Ainda que você esteja passando por essas coisas, que o Senhor esteja fortalecendo a tua vida, fortalecendo a tua casa, fortalecendo a tua família. Tem coisas que vêm para nos abalar, tem coisas que vêm para nos deixar para baixo, tem coisas que vêm para nos desanimar. E o que estamos vivendo com essa pandemia toda, acontece essas coisas. Eu estava falando com uma irmã sobre isso. Ficamos com depressão, ficamos ansiosos, ficamos com medo, com pânico. Tantas coisas que a gente vê, tantas coisas que tem marcado a nossa vida, que a gente não sabe o que fazer. Mas o Senhor, Ele fala: a minha graça te basta. Glória a Deus, aleluia. A minha graça, ela te basta. Santo, 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 santo. Porque eu santo. sou contigo. Glória, glória, glória. O que o Senhor tem preparado para nós, é algo muito melhor do que isso aqui. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aonde você não vai ter essas coisas, perseguição, não vai ter dor, não vai passar por ansiedade, não vai passar por nada disso. Porque lá nós só vamos glorificar e exaltar o Senhor, o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Então que a gente possa, Senhor. sim, amado, se Tu és humilhar Deus, na presença do Espírito Senhor. Santo de Deus. Dobre seu joelho, clame, se humilhe na presença do Senhor, que as suas forças vão ser renovadas, que você vai ver o renovo do Senhor na tua vida, Glória a Deus. que Deus vai fazer muito mais do que você está pensando que Ele pode fazer. Eu quero só isso. Deus faz muito mais, amor. E Ele acrescenta coisas na nossa vida, porque Ele nos ama.
Se o Senhor tinha esse propósito na vida de Paulo, é porque o Senhor amava Paulo. Porque o Senhor sabia que se Paulo se exaltasse, se Paulo, ele não estaria fazendo a vontade de Deus. E isso acontece conosco, amado. Nós temos que vigiar, porque se a gente se exaltar, a gente sai. A gente já não está mais no controle do Senhor. Porque essas coisas nos afastam do Senhor. Então que a gente possa sim se humilhar na presença do Senhor. Pedir para o Senhor, Senhor, eu estou passando por isso, eu estou vivendo isso. Mas a tua graça me basta. Porque quando estou fraco, é que eu sou forte. Glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus, através desse estudo, possa estar abençoando você nessa noite. A sua casa, a sua família. Eu queria orar com você. Eu queria nessa noite terminar orando pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Então reúna agora os seus familiares. Se tiver alguém doente, se tiver alguém passando por um problema, seja pandemia, seja esse vírus, seja o que for, Deus ele tem poder para curar todas as coisas. Nós queremos orar pela tua vida e você vai clamar aí por aqueles que estão enfermos, por aquele que você conhece, que está passando por esse problema. Nós vamos estar clamando ao Senhor para que Ele venha derramar as suas bênçãos sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Amém? Vamos orar nesse momento? Pai Santo, Tu és um Deus poderoso. Queremos, ó Deus, nesse momento, ó Deus, exaltar o Teu nome. Nós queremos se humilhar na Tua presença. Queremos sim, ó Deus, dizer, ó Pai, que nós sem o Senhor não somos nada. Que precisamos, Senhor, de Ti. Ó Deus, fica conosco, ó Pai. Abençoa, Pai, a nossa casa. Abençoa o nosso lar. Abençoa, Pai, os nossos familiares. Abençoa, Pai, o vizinho. Do lado direito, do lado esquerdo, da frente, de trás. Senhor, abençoa a minha rua. Abençoa, Pai, esse bairro. Toma nas Tuas mãos, ó Pai. Ó Deus, nós estamos vivendo momentos difíceis, Senhor. Nós estamos passando por essa pandemia. Senhor, nós temos notícias de pessoas que estão morrendo. Mas, Senhor, nós cremos em Ti, ó Pai. Que, ó Deus, o Senhor é aquele que está governando todas as coisas. E nós Te pedimos a cura nesse momento para essas pessoas que estão doentes, para essas pessoas que estão enfermas. Senhor, visita. Eu falei aqui no começo, na primeira oração que eu fiz. Senhor, Te peço de novo pela minha tia. Ó Deus, já tem uma idade. Senhor, toma ela nas Tuas mãos. Pai, toma a Ivete nas Tuas mãos. Visita ela nesse momento. Cura ela. Que os remédios que ela está tomando venham fazer efeito, Senhor. Ó Deus, Pai, e outras pessoas, Senhor, que estão passando por isso. Ó Pai, que eu peço, Senhor, que o Senhor venha, Pai, estar visitando essas famílias. Visitando e curando, ó Pai, essas vidas para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós colocamos, ó Pai, o nome dessas pessoas nas Tuas mãos, para que sejam curadas. Ó Deus, toma essas pessoas nas Tuas mãos, Senhor, e cura para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Deus. Ó Deus, nós Te pedimos também, Pai, para que esse vírus venha se acabar. Nome Ó de Deus, Jesus. que esse vírus passe. Ó Deus. Ó Deus, que ele seja exterminado, ó Repreende, Senhor, Pai, essa maldição. da face da terra, Senhor. Ó Deus, porque Tu, ó Pai, está no controle de todas as coisas. Sabemos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, é aquele que governa. Ó Deus, a nossa esperança não está no presidente, não está no governador, não está no prefeito, não está, ó Pai, em líder, mas nós temos, ó Pai, o Senhor. Nós, ó Pai, temos esperança que o Senhor pode acabar com isso tudo, ó Pai. Mas, Senhor, nós Te pedimos também, Pai, para que o Senhor, Pai, visite esses que perderam um ente querido, ó Pai. Esses, ó Pai, que estão enlutados.
Senhor, esses que estão sofrendo, Sim, Jesus. Senhor, toma essas vidas nas tuas Pai, mãos. consola, Senhor, conforta, Espírito sabemos, ó Santo. Pai, que é triste, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que é uma dor profunda. Mas, Senhor, eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha consolar essas vidas nessa noite. Que o Senhor, Pai, esteja consolando, ó Pai, esses que perderam entes queridos, ó Pai. Ó Deus, fica conosco, ó Pai, e abençoa, Pai, as nossas vidas. Pai, muito obrigado por tudo. Nós oramos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe a tua casa. Em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor. Que Deus continue te abençoando e que possamos estar buscando a Ele, clamando, se humilhando na presença do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.